Estou de volta aqui para o nosso momento de revisão, aula 47.2, falando parte 2 de concordância verbal. Vamos lá? Vamos lá, começando a nossa aula, né? Aula 47.2, concordância verbal. O que nós temos aqui? A regra geral, né? O sujeito, ou melhor, o verbo concorda com o seu sujeito. Em quê? Em número e pessoa. Belezinha? Aí nós temos aqui no sujeito composto. Antes do verbo vai ficar o quê? No plural. Opa, deixa eu ajeitar aqui a canetinha para ficar bacana aqui para vocês. Mas a concordância verbal dependerá de 3 fatores. Quais são esses fatores? O posicionamento do sujeito na frase, ou seja, antes ou depois do verbo, os diferentes tipos de palavra que formam o sujeito, o tipo de palavra que liga os núcleos. Com o pronome relativo que, o verbo deverá concordar com o antecedente. Que antecedente é esse? Do pronome. Temos aqui, fui eu que resolvi, olha só, o problema. Olha só, fazendo a concordância com o pronome eu. E tá aqui, amadinho, o pronome relativo que, tá certo? Então, com o pronome relativo quem, ó, aceita 2 concordâncias. O verbo poderá concordar com o antecedente do pronome ou ficar na terceira pessoa do singular. Fui eu quem escreveu, olha aqui a concordância, fazendo concordância com o pronome relativo. Não serão os meninos quem farão esse trabalho. Beleza? O que, usando o pronome que, concorda com o pronome antecedente. Se usar o quem, ou concorda com o pronome quem na terceira pessoa do singular, ou concorda com o pronome antecedente. Belezinha? Então, vamos lá. Tá aqui a setinha para ficar bonitinho para vocês. E continuando. Com percentagem, o que acontece, ó? Quando houver especificador, o verbo pode concordar com a percentagem ou preferencialmente com o especificador. Vamos explicando aqui neste exemplo. Somente 1% dos alunos não compareceu, né? Não compareceu. Ou com a parte especificada. Somente 1% dos alunos não compareceram à prova, tá bom? Admite essas 2 concordâncias. Somente 2% da turma, ó, não compareceram. Ó, não compareceram. Aqui, ó, porque 2, mais de 1, né? E aqui, somente 2% da turma não compareceu, fazendo a concordância com a parte especificada. Quando a gente é um entre tantos que praticam a mesma ação, olha só. O professor foi dos que receberam a homenagem dos alunos. Dentre outros homenageados, ele também o foi. Então, nesse caso aqui, ó, um dos, né? Quando a ação verbal limite-se a um só agente, olha aqui, ó. Foi um dos meus amigos que postou a mensagem na rede social, ou seja, foi o único amigo que praticou essa ação verbal, beleza? Então, eu quero que você fique guardada aí essa questão da concordância verbal, se é concordância do verbo com o seu sujeito. Você vai analisar o seguinte: qual é a pessoa do discurso? É a primeira, a segunda ou a terceira? Que número encontra essa pessoa? É no singular ou no plural? Então, tome nota, belezinha? Então, amadinho, aqui a gente encerra a nossa revisão e aguardo você lá no Tirando Dúvida. Até lá!
Olá, amadinhos! Tudo bem? Chegou o grande momento. Momento de quê, amadinha? Do Tirando Dúvidas. Acompanha comigo, questão 1. Além disso, as regras de como devemos nos comportar sexualmente prevalecem em todos os discursos, o que se torna uma questão velada de repressão. O verbo prevalecer concorda com o termo. Preste atenção, você vai observar, né? Aqui nesta oração, vamos ver aqui nessa expressão aqui, ó, entre aspas, ó, além disso, as regras de como devemos nos comportar sexualmente prevalecem em todos os discursos e que se torna uma questão velada de repressão. Então, você vai observar com quem o verbo prevalecer está fazendo a concordância, tá bom? Letra A, os discursos. B, uma questão. C, devemos. D, as regras. E, o nos. A, B, C, D ou E. E qual a questão do X aí que você marcou? Qual das alternativas? Amadinha, libera aí. Olha só, as regras prevalecem. Muito bem, questão 2. Os esgotos, grandes causadores de poluição, pois ou não receberam o tratamento adequado, libera a natureza diversos poluentes que a deterioração dos rios, lagos e oceanos. É no esgoto também que se bactérias, vírus e lavas de parasitas, considerados nocivos, causa de poluição, né, ambiental. Vamos lá ao comando da questão. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, no que se refere à concordância verbal, as lacunas do texto devem ser preenchidas correta e respectivamente com letra A, são considerados, provoca, encontram. B, é considerado, provoca, encontram. C, são considerados, provoca, encontram. D, são considerados, provoca, encontra. E, é considerado, provoca, encontra. Então, você vai voltar aqui, vai dar uma analisada. Os esgotos, são considerados grandes causadores de poluição, pois, ao não receber o tratamento adequado, libera a natureza diversos poluentes. E aí, amadinho? Que provocam a deterioração dos rios, lagos e oceanos. E no esgoto também, que o quê? Se encontram bactérias, vírus e larvas de parasitas considerados nocivos. Então, vocês viram o preenchimento? A, B, C, D ou E? É claro, né, amadinho? Olha só, sempre fazendo a concordância ao sujeito. O verbo concorda com o seu sujeito, belezinha? Em número e pessoa. Vamos lá para a questão 3. Assinale a alternativa em que a concordância fica incorreta, se o verbo destacado fosse colocado no plural. Então, você vai observar cada uma se o verbo destacado fosse ficar no plural, né? Assinalar incorreta. Nós temos aqui, letra A, já chegou o palestrante e o seu assistente. B, uma manada escapou das jaulas. C, não foram nós quem decidiu a data do jogo. D, a maioria das questões apresentava dificuldades. E, a alegria e o contentamento marcou sua vida. Que o comando tá pedindo, amadinho? Assinale a alternativa em que a concordância fica incorreta se o verbo destacado fosse colocado no plural.
Então, você vai olhar aqui, ó, lembra da primeira regrinha lá da nossa aula? Já chegou, ó, o verbo veio o quê? Antes do sujeito composto. O que pode acontecer? O verbo pode concordar com o mais próximo ou fica no plural, né? Assim? Então, essa daí eu posso usar no plural que não vai ficar incorreta. Já na letra B, o que nós temos? Uma manada escapou das jaulas. O que acontece? Aí eu tenho um substantivo coletivo, ó, da ideia, né, coletivo, mas só que o verbo tem que ficar sempre no singular, porque aí não tem aquela parte especificada. Então aí, se eu passar para o plural, uma manada escaparam da jaula, fica incorreta. Por isso, aqui, olha só, alternativa letra B, tá? Não foram nós quem decidiu. O pronome quem, ele pode ficar na terceira do singular ou concordar com o pronome antecedido, tá? Então, essa daí aceita as duas formas. A maioria das questões, eu posso colocar a maioria das questões apresentável também, porque tá fazendo a concordância com a parte que está determinada, a parte específica, né? E a alegria e o contentamento marcaram sua vida, né? Que faz a concordância correta, beleza? Então, vamos lá para a questão 4. Conversar pressupõe um diálogo produtivo entre as pessoas. Significa dizer que conversar é um processo cooperativo entre os interlocutores, né? Então, pronto. Agora, leia o texto abaixo que representa uma conversa. Nós temos aí, minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salva massa. A massa se amassa na mesa? A massa é sã. Sim, essa massa é sã. E o bom é ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. O que nós temos aqui, amadinho? Ó, no trecho, a gente pode ter conversas literárias substituindo esse sujeito por outro de primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. No tempo pretérito perfeito, o resultado é o seguinte. Letra A. Podemos ter conversa literária. Podemos ter conversa literária. Podíamos ter conversa literária. Poderíamos ter conversa literária. Pudéssemos ter conversa literária. Então, a alternativa aí, ó. Ok? E aqui, o que chegou? O Se Liga no Enem, que vai falar sobre o que, amadinha? Olha só, temos aqui o seguinte, ó. Ai, se cesse. Vamos lá. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho de nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas, porém, se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, se eu me arriminasse e tu com eu insistisse, para que eu me a resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Zé da Luz, né, do Cordel do Fogo Encantado. Vamos lá ao comando da questão, amadinho. O poema foi construído com forma do português não padrão, tais como juntinho, nós, talvez. Essas formas legitimam-se na construção do texto, pois, letra A, revelam as escolhas de um poeta não escolarizado.
B. Tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros. C. Compõem um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras. D. Revelam o bom humor do eu lírico do poema. E estão presentes na língua e na identidade popular. Então, você vai lá no comando e você percebe lá o seguinte, né? Ó, o poema foi construído com formas do português não padrão, tais como junti, nós e talvez. Pronto, você já se percebe aí, tá? Essa questão da variedade. Beleza? E aí ele pergunta, a pergunta vem aqui, essas formas legitimam-se na construção do texto, pois A, B, C, D ou E? Pam, 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 pam. Pronto aí, ó. Alternativa letra E, né? Estão presentes na língua e na identidade popular, certinho? Então aqui, amadinhos, terminamos os nossos exercícios, as nossas atividades e chega aquele momento que você vai relaxar. É o momento que você vai receber as dicas. Que dicas são essas, amadinha? Onde que eu posso conseguir essas dicas? Lá no Clube de Leitura. Vamos lá? Quais são as dicas da unidade 3? Temos aqui ainda da questão, não é ainda a unidade 3, mas aqui, falando ainda da unidade 2, Capitã de Areia. Com certeza você já fez a leitura. Você participou também do Clube de Leitura. Lá na unidade 3, temos o quê? 3 obras, 4 obras. Uma daquelas você vai escolher e fazer o seu trabalhinho. Belezinha? E finalizando a mensagem do dia, temos aqui, ó, o grande mestre não ensina, amplia os horizontes dos seus alunos no aprendizado constante. Nildo Lage. Certinho? Então aí fica com essa reflexão. Agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula.